Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vim falar sobre a quarta temporada de The Crown. The Crown é essa série maravilhosa da Netflix que conta de forma um pouco fantasiosa, mas bem baseada em fatos reais, a história da família real britânica, e eu vou te contar que essa quarta temporada é o que eu tava esperando há muito, muito tempo. Foram dois os fatores que me deixaram muito ansiosa por ela. O primeiro foi o aparecimento da princesa Diana e o segundo foi a ascensão política da Margaret Thatcher. Pra mim, essa temporada beirou o impecável, porque eles abordaram marcos históricos muito interessantes e de uma forma muito legal. Eu gostei muito da construção dos episódios, cada um deles era focado em coisas muito específicas, então eles foram navegando pelos fatos e não pelos personagens, apesar de ter personagens que levavam linhas muito importantes da história. Então eu gostei muito da forma como eles construíram a temporada e eu gostei muito dos marcos que eles resolveram abordar. E aconteceram os meus dois episódios favoritos da série, que o primeiro é o Fagin, que é o episódio que conta a história de um homem que conseguiu invadir o castelo de Buckingham e invadir o quarto da rainha e ter uma conversa com ela. Gente, eu amei esse episódio. Pra mim, é um dos episódios mais importantes da temporada. É um dos episódios que fala muito sobre a rainha, fala muito sobre a monarquia, fala muito sobre a realidade da Inglaterra naquele momento, fala sobre a Margaret Thatcher sem ela quase aparecer no episódio. Então, pra mim, ele é uma metáfora de toda aquela sociedade e de todo aquele contexto histórico. E outro grande momento que talvez tenha sido o auge da temporada pra mim foi o episódio que mostra a viagem do príncipe Charles e da princesa Diana até a Austrália e a Nova Zelândia. Mostra muitas questões deles, fala muito mais sobre a personalidade da Diana, sobre a questão dela com os filhos, de tê-los perto, sobre a maternidade dela, que sempre foi um assunto, né, uma questão sobre ela que todo mundo sempre falou. Eu acho que foi um episódio também muito simbólico, eu acho que a série faz isso. Ela usa momentos específicos, contextos específicos para mostrar a coisa de uma forma mais abrangente. Então, para mim, foi um episódio que falou muito sobre como funcionava a relação do Charles e da Diana de uma forma geral. Eles pegaram um recorte para simbolizar o todo, sabe? Mostraram o auge, o momento que eles se deram bem, o momento que as coisas estavam indo bem, e também mostraram o desandar das coisas e os momentos que geraram rachaduras nesse relacionamento que foram inconsertáveis, incuráveis. Então, realmente eu acho que esse episódio que mostra essa viagem é o meu favorito da temporada. Uma coisa que eu faço muita questão de falar aqui, eu acho muito importante sobre a série, é que a gente sabe que ela não é real, 100%, né? Não dá pra você assistir a série acreditando que foi exatamente aquilo ali que aconteceu. O que eu acho interessante é que ela pode fazer a gente buscar por mais informações, querer saber mais sobre a história. Mas uma coisa muito legal que ela faz, pelo menos ao meu ver, é humanizar as pessoas, porque de uma forma geral a gente olha para a família real muito como títulos, como uma realidade muito distante da nossa, então é até difícil vê-los como humanos, como pessoas. Então eu acho que a série faz esse esforço e consegue um bom resultado muitas vezes. Nas temporadas anteriores eles já vinham humanizando alguns personagens, como a Rainha Elizabeth, o marido dela, o Philip, e até o Príncipe Charles, que eu sempre tive um problema com ele. Eu acho que eu cresci com essa percepção sobre a Lady Di e todas essas questões que a gente sabe, né, da história. E ainda assim, a série conseguiu humanizar ele um pouco pra mim. Na terceira temporada, quando mostrou a relação dele com a mãe e as faltas nessa relação, as lacunas que essa relação tinha, quando mostrou o início da relação dele com a Camila e como eles se apaixonaram e como a família real não permitiu, não aprovou a relação, não aprovou a própria Camila por ser divorciada, por ser mais velha que ele, por tantas questões. Então eu achei incrível como, contando essa história, eles conseguiram puxar ele um pouco para a realidade e gerar em mim uma empatia com ele, sabe? Entendendo que ele sofreu muito para depois fazer as coisas que fez e ser a pessoa que foi. Ele sofreu muito e ele foi muito julgado, ele foi muito condenado e ele foi muito manipulado. Ele não pôde viver a vida que ele gostaria de viver.
Então, eu achei isso muito incrível da série, porque eles fizeram isso, construíram a empatia, te mostraram esse backstory, pra depois chegar na quarta temporada e mostrar a relação dele com a Diana já num segundo momento, sofrendo as consequências de tudo aquilo que já tinha sido construído. Isso não quer dizer que você vá odiar ele menos na quarta temporada, porque, olha, sério, vários momentos eu só queria entrar na TV e bater nele. Eu ficava, é por isso que eu tenho ódio dele desde sempre. Mas eu gostei muito disso que a série fez. Conseguir te aproximar dele pra depois te permitir afastar, mas sabendo de onde veio tudo aquilo. Dito isso, vamos falar de algumas similaridades e alguns trabalhos incríveis dos atores. Eu gostaria de começar, obviamente, pela Rainha Elizabeth, que é interpretada pela Olivia Colman. Eu não acho elas fisicamente parecidas, nem um pouco. E eu realmente acho que não seria fácil conseguir uma atriz que pudesse transmitir toda essa elegância, esse poder, essa simpatia, mas ao mesmo tempo essa dureza que a Olivia Colman transmite na Rainha Elizabeth. Depois dela, que já vem tendo muito espaço aí nas temporadas anteriores, quem também já não é novidade é a Helena Bonham Carter, fazendo a irmã da rainha, a princesa Margaret. Em temporadas anteriores ela teve mais destaque, né? A gente viu as questões de amor dela, que foram bem tristes de assistir. Uma pessoa bastante complicada quando fala de relacionamentos e de amor. Ela também sofreu muito, como o Charles, e ela mostra um pouco de simpatia pela situação dele. Ela sofreu muito com amores rejeitados pela coroa. Então a gente já viu isso em outras temporadas. Agora a gente viu um pouquinho menos dela. A gente viu a personagem tá ali um pouco mais conformada na situação, tendo menos conflitos. Mas ainda assim ela tem um momento muito importante nessa temporada que, assim, partiu meu coração. Eu acho que todo o arco da Margaret partiu meu coração várias vezes. Nessa temporada ela diz que desistiu de tudo, que não tem mais nada. E a única coisa que ela tem é o lugar dela na coroa. E o lugar dela como parte, né, daquele governo, e pede que a irmã dela dê funções para ela, dê trabalho para ela. E é justamente no momento que a irmã dela tira ela do conselho, porque um dos filhos se tornou maior de idade e vai entrar para um conselho que tem um número limitado de pessoas. E mais uma vez ela é passada para trás, e mais uma vez ela não consegue a única coisa que ela queria. A gente tem também o Príncipe Charles, que é interpretado pelo Josh O'Connor. Eu tive um problema com ele porque eu acho ele extremamente carismático. E eu gosto dele, eu tenho simpatia por ele. Ao mesmo tempo que eu tenho os problemas que eu já falei com o Príncipe Charles. Então eles colocaram um ator que eu gosto e que me inspira essa simpatia, essa proximidade pra fazer um cara que eu não gosto. Então eu tenho muito mixed feelings às vezes, mas eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que ele tem similaridades com o Príncipe, mas não é parecido. Então colocaram ele ali justamente pela qualidade dele como ator e pelas coisas que ele é capaz de fazer. E ele manda muito bem. Então eu fiquei, nessa temporada, nas temporadas anteriores, ele já estava inspirando essa simpatia, a minha proximidade. Mas nessa temporada ele provou que o carisma não é um problema na atuação dele, porque ele me fez odiá-lo várias vezes. Então, assim, o Josh O'Connor realmente tá de parabéns, porque mandou bem demais. Agora eu vou falar das duas grandes novidades dessa temporada. A primeira é a Gillian Anderson, que faz a Margaret Thatcher. Gente, eu fiquei impressionada, de cara, impressionada com o trabalho dessa mulher, porque a Gillian é muito linda, eu acho, sério. Essa mulher é linda demais, ela é impressionante. E ela tem toda essa aura de elegância e tal, mas de uma outra forma totalmente diferente da Margaret Thatcher. Quando eu vi as fotos de divulgação, eu fiquei, não é possível que essa mulher vai fazer isso. Porque é muito diferente, é muito fora do que eu tô acostumada a vê-la. Quando eu comecei a assistir a temporada, eu fiquei impressionada. Porque ela mudou a forma dela de andar, ela mudou a voz dela, ela mudou a forma de falar, ela mudou tudo. Então, assim, não é só um trabalho de atuação, de transmitir sentimentos, né, de passar uma mensagem. Não, é de transformação total, física, de tudo, a forma de respirar, de falar, aquela voz rouca, extremamente rouca e grave. Eu fiquei impressionada e eu acho que ela merece todo elogio, toda a crítica mais positiva possível. Porém, tem um ponto. Eu acho que ela passou um pouquinho da linha.
O que acontece? A Margaret Thatcher, como pessoa da vida real, política, ela era uma mulher muito severa e muito dura, do Partido Conservador, a primeira mulher com muita luta, sem nenhum título de nobreza, a chegar no cargo de primeira-ministra da Inglaterra. Então eu acho que dura e severa são duas palavras boas para defini-la. Só que na interpretação da Gillian Anderson, por algumas vezes a personagem me parecia maldosa, sabe? Intencionalmente má. Uma coisa que ela fez muito foi um duck face, sabe? Com uma sobrancelha levantada. Então, algumas das fotos que a gente vai encontrar, eu vou colocar aqui pra você ver, são assim, esse duck face, essa sobrancelha. Enquanto as fotos que eu vejo da Margaret Thatcher é justamente uma expressão severa, uma expressão dura, uma expressão que passa muito pouco além dessa dureza. Então, eu acho que a Gillian passou de leve. Talvez isso tenha sido uma orientação da direção, talvez tenha sido uma escolha criativa. Não sei se foi um problema diretamente dela, da atuação dela, mas foi algo que passou um pouquinho da linha pra mim. E eu deixei o assunto da temporada, que é a Emma Corrin, que faz a princesa Diana, por último, porque, né, é o que a gente estava mais ansioso pra ver. E eu fiquei muito impressionada. Por quê? Eu não acho a Emma Corrin parecida com a princesa Diana. A gente entra ali mais ou menos na mesma questão do Josh O'Connor com o príncipe Charles. Ela não é muito parecida, mas a capacidade dela de se aproximar, de atuar, é muito boa. Porque o que mais me impressionou foram os olhares dela. Ela tinha uns olhares muito princesa Diana. Tem várias fotos de comparação, sabe? Aquele olhar de baixo, aquela expressão de timidez, e que a princesa Diana foi transformando com o tempo. Se você vê algumas fotos dela mais velha, já depois dos filhos, em outro momento, eu, pelo menos, não vejo mais tanto esse olhar. Porque ela se acostumou de estar no centro das atenções, com todo mundo olhando para ela, prestando atenção no que ela faz, no que ela diz, todos os fotógrafos. Então, essa postura dela mudou com o tempo. Mas eu acho que a Emma Corrin consegue expressar muito bem esse início da vida dela ali na família real, esse casamento dela com o príncipe. Eu não conhecia a Emma Corrin e fiquei muito feliz de conhecê-la, porque realmente acredito que ela fez um trabalho incrível. Quando você a vê fora da série, nas entrevistas, nas fotos, você percebe o quão diferente ela é e o quanto ela se transformou na princesa Diana realmente para fazer a série. Então eu achei ela uma atriz incrível, gostei muito, muito, muito dessa escolha da Emma Corrin. Uma coisa que eu vi acontecer foi gente sair da série com uma imagem ruim da princesa Diana, saindo realmente irritado com ela, falando, não é possível que vocês ainda acham que ela é uma vítima e tal. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque pra mim isso prova como as pessoas nunca a viram como uma pessoa. Então as pessoas sempre... Eu cresci ouvindo, né, sobre a Lady Di, como ela sendo esse anjo, essa mulher perfeita, esse ideal, incrível, e que foi massacrada pela coroa, e que o príncipe Charles odiava, e que repudiou, e que viveu, assim, uma tragédia ali, e que estava reconstruindo a vida quando acabaram com a vida dela. Eu cresci com essa narrativa. Mas hoje, uma pessoa adulta, né, que pensa e que conhece um pouquinho da vida, eu sei que ninguém é perfeito e que as pessoas têm questões. Então, eu não imaginava que a Lady Di fosse uma mulher perfeita. E como eu falei lá no início, a série tem um mérito muito grande de humanizar os personagens. E ela fez isso com a Lady Di. Ela mostrou como ela, novinha, aos 18 anos, era super deslumbrada com a possibilidade de ser princesa, de entrar para a família real. Como ela via o príncipe como um príncipe dessa forma idealizada. E como, mesmo sabendo de algumas coisas bem estranhas, tipo da relação dele com a Camila, ela topou o casamento, ela permaneceu lá, ela tinha traços ali bem imaturos, ela reagia de forma muito imatura a algumas coisas, e isso despertou algum ódio e alguma aversão nas pessoas. Isso me deixou bastante impactada, mas eu queria dizer que pra mim esse é um mérito da série, humanizar essa pessoa que marcou a história como a mulher perfeita, a grande referência, como sendo uma pessoa, e eu gosto muito disso. Então é isso, gente, já falei pra caramba, esse vídeo deve estar bem longo, mas essa é uma forma bastante longa de dizer que eu amei a temporada. Eu tô muito ansiosa pelo que eles vão fazer na quinta. Eles já anunciaram que vai terminar na sexta, né? Então eu tô imaginando que por onde acabou ali a quarta, a gente vai ver a morte da Lady Di na quinta. Então eu tô bastante curiosa pra saber como eles vão fazer isso, qual vai ser a abordagem
para essa narrativa. A família real já liberou algumas opiniões bastante negativas sobre a série, especialmente sobre a parte que envolve a Lady Di. E eu fiquei tipo, se eles estão insatisfeitos, significa que a coisa tá indo num caminho bom. Então, eu tô realmente muito ansiosa para as próximas temporadas. Deixa aqui nos comentários o que você tá mais ansioso para ver na 5ª ou na 6ª temporada. E a gente pode conversar e dividir nossas ansiedades. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para assistir mais vídeos sobre outras séries, filmes, lançamentos e tudo que surgir aí nesse mundo do audiovisual. E a gente se vê no próximo.